Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, ou mais conhecido como João do Rio, foi jornalista, cronista, contista e teatrólogo brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto de 1881 e faleceu na mesma cidade em 23 de junho de 1921. Adepto do positivismo, seu pai o batizou na igreja positivista, esperando que o pequeno Paulo viesse a seguir os passos de Teixeira Mendes. Mas Paulo Barreto jamais levaria a sério aquela igreja, nem qualquer outra, a não ser como o tema de reportagem. Fez os estudos elementares e de humanidades com o pai. Aos 16 anos ingressou na imprensa, notabilizando-se como o primeiro jornalista brasileiro a ter o faro da reportagem moderna, o que proporcionou várias reportagens célebres, tais como o inquérito O Momento Literário, uma excelente fonte de informação sobre o movimento literário no final do século XIX no Brasil. Nos diversos jornais em que trabalhou, teve enorme popularidade, tornando-se o maior jornalista de seu tempo. Usou vários pseudônimos além de João do Rio, sendo alguns Claude, Caran d'Ache, Joe e José Antônio José. Como homem de letras, deixou obras de muito valor, sobretudo como cronista. Foi praticamente o criador da crônica social moderna. Como teatrólogo, teve grande êxito a sua peça A Bela Madame Vargas, representada pela primeira vez em 22 de outubro de 1912, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao falecer, era diretor do diário A Pátria, dedicado aos interesses da colônia portuguesa, que fundara em 1920. Falecido dentro de um táxi, seu corpo ficou na redação de A Pátria, exposto à visitação pública. Seu enterro, dos maiores da história carioca, realizou-se com um cortejo de cerca de 100 mil pessoas. De João do Rio, o bebê de Tarlatana Rosa. Uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura e Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a sua curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor, fumando um Cianaclis 115 autêntico, parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria. Conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa ao menos. E de dia? Não, pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta! Suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo, quase doentio, é como um incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. E nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma... nem com um, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como aos arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso. E saindo à noite para a pornéia da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite de Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade.
O grupo era meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogos que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo e ao quinto clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela de revistas que ia conosco, mas é horrível, gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias aos pedaços mais viscosos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos, e era uma desolação com pretas beiçudas e desdentadas, esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrago da banda militar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e dessas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool, que tem a perdida de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados e todas pálidas feitas pasta de mata-borrão e de papel de arroz. Não havia nada de novo, apenas, como o grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Afrodite ou Vênus, a deusa do amor da mitologia greco-romana, prostituta de baixa categoria. A Rua de São Jorge, atual Gonçalves Ledo, era no início do século XX o centro do Baixo Meretrício, tecido de algodão aveludado. Segundo a lenda, demônio masculino que vem à noite copular com uma mulher durante o sono. Tecido encorpado usado para o forro. Entretela. Ao rosto era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando. Só postiço trazia o nariz. Nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: "Ai, que dói!" Então vocês, a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo, mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes capazes de se debochar, mas de não perdoar os excessos alheios, e era sem linha correr assim, abandonando-as, atrás de uma frequentadora dos bailes do Recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, num burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: "Para pagar o de ontem." Olhei. Era o bebê rosa, sorrindo com o nariz postiço, aquele nariz tão bem feito. Ainda tive tempo de indagar: "Onde vais hoje?" "A toda parte", respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. "Estava perseguindo-te", comentou Maria de Flor. "Talvez fosse um homem", soprou desconfiado o amável Anatólio. "Não interrompam o Heitor", fez o barão, estendendo a mão. Heitor acendeu outro cianaclis, ponta de ouro, sorriu e continuou: "Não o vi mais nesta noite, segunda-feira não vi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, só com uma roupa leve por cima da pele, todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É um instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação, o bom senso da fadiga. Nesse momento tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Neste momento há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo que desatam naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Nada de raparigas no galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar. Mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. "Ah, quem o dizes?", suspirou Maria de Flor. Mas eu estava sem sorte.
com a guingue, com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças, embarafustei-me pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui, ali, nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile. Vi sair toda a gente e saí mais desesperado ainda. Eram 3 horas da manhã. O movimento nas ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfurnadas nos fogos de bengala, caíam em sombras. Sombras cúmplices da madrugada urbana. E só indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arraiado levantando máscaras aos beijos ou algumas fantasias tilintando guizos pelas calçadas fofas de confete. Oh, a impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando as calçadas, tilintando aqui e ali um som perdido de guizo. Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços. E os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa das máscaras de último instante, arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo vago do Rocio e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior quando vi parado o bebê de tarlatana rosa. Era ele. Senti palpitar-me o coração. Parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlaceio. Vens comigo. Onde? Indagou a voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco. Por pouco. Não era preciso mais no carnaval, tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não, aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases do amor não se conversa. Não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher, que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica fronteira à Rua Leopoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça. Metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-a mais. Ela aconchegou-se mais. Com os meus olhos, os seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luís de Camões, ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio, e o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. Então vamos? Indaguei. Para onde? Para tua casa. Ah, não, em casa não podes, então por aí. Entrar, sair, despir-me, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua. Daqui a minutos passa a guarda. Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim, na madrugada de cinzas. Depois, às 4, tens de tirar a máscara. Que máscara? O nariz? Ah, sim. E sem mais dizer, puxou-me. Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço. Gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela. Um nariz com cheiro a resina. Um nariz que fazia mal. Tira o nariz! Ela segredou. Não, custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo! Não vás agora para casa com isso, depois não te disfarça nada. Disfarça sim,
procurou